Olá, chegamos até você mais uma vez aqui pela querida Rede Gênesis de televisão para falarmos das coisas de Deus, do amor de Deus, daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus tem para você, para a sua família. Quero mandar o meu abraço a todos aqueles que já estão sintonizados aqui, você de Uberlândia, você de todo o Brasil. E nós estamos falando aqui sobre a importância da música na casa de Deus, da música na nossa vida, na vida do ser humano, especialmente a música como instrumento de louvor e de adoração a Deus. Você sabia que foi Deus que criou a música nasceu no coração de Deus? Pois é, por isso que nós apreciamos tanto a música mexe com o ser humano, mexe conosco, mas nós devemos aprender a utilizá-la para louvar o Criador, louvar aquele que é o nosso Deus. Eu quero convidar você para ler um texto. São 5 versículos em Salmo 100, é um salmo de 5 versículos. Quero que você veja aí comigo na tela o Salmo 100, veja aí. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Aqui está dizendo que nós devemos entrar por suas portas com hinos de louvor. Cantai ao Senhor, apresentai-vos diante dele com hinos de louvor. Então, esse salmo ele é maravilhoso. Aliás, os salmos, todos os salmos, a grande maioria deles, eles falam da exaltação a Deus. Eles trazem, os salmos são orações cantadas e que falam da grandeza, da majestade de Deus. E por toda a Bíblia, por todas as páginas da Bíblia, você vai encontrar a instrução de Deus, que Ele quer ser celebrado, que Ele quer ser louvado. Ele é o Criador, Ele é o Senhor de toda a terra, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Deus, E nós realmente precisamos aprender o valor e a importância de honrarmos a Deus com cânticos e com louvor que glorifiquem o nome dEle. E quando nós fazemos isso, eu quero dizer para você que tem um segredo maravilhoso no louvor. Quando nós cantamos, por exemplo, diante de uma dificuldade, ao invés de você reclamar e se queixar, você começa a louvar a Deus, sabe o que vai acontecer? Aquela dificuldade vai ser suplantada por você com muito mais facilidade. Mas ao contrário, quando você enfrenta um problema, uma dificuldade, e você praqueja, você fala palavrões, você xinga, o que vai acontecer? Parece que aquela situação ela fica mais forte ainda, mais complicada ainda, Então eu estou dando aqui para você uma chave de vitória. Nas dificuldades, louve a Deus. Na alegria, festeje, louve a Deus, celebre a Deus. Isso quer dizer, em todo tempo, nós temos que louvar a Deus com cânticos, com música, com louvor, com gratidão, com adoração. É isso aí que a palavra de Deus nos ensina. Pois bem, nosso programa vai seguir, você vai ter aí essa palavra, a parte B dessa palavra. Daqui a pouco eu volto para a gente orar, Antes de nós finalizarmos o nosso programa, vamos estar orando para Deus nos abençoar nesse dia, para Deus nos cobrir e nos guardar. Até daqui a pouco a gente volta. difícil. Aí um certo dia eu conheci um rapaz que é meu esposo hoje. Aí ele me chamou para participar de uma revisão de vida lá em São Paulo, que eu sou de São Paulo, estou morando em Sacramento agora.
Aí ele me chamou para ir no Revisão, que lá chama Encontros com Deus. Aí eu participei lá, aceitei Jesus. E já tem uns 3 anos que eu sou evangélica. E de lá pra cá Deus transformou muito a minha vida. Eu tinha um sonho que era o meu casamento. Deus me deu meu casamento, realizou, me deu uma família, pois eu não tinha família. Me deu um marido, me deu uma filha. E hoje com Jesus eu sou extremamente feliz. Estou prestes a me tornar uma líder. Então assim, pra mim tá sendo tudo de bom. Jesus é maravilhoso na minha vida. Primeiramente eu era espírita, né? Eu já fui espírita, fui católica e tinha muitos problemas em casa, né? Com os pais e tudo mais. E um dia um amigo me convidou para vir até uma igreja. E um dia eu vim, passei aqui na porta, olhei os horários do culto e vim num culto de domingo. E me apaixonei pela igreja, apaixonei pelos princípios. O pessoal aqui foi muito cativante, eles são muito acolhedores, né? E hoje eu faço parte dessa família. Bom, o meu testemunho da presença de Deus na minha vida é que eu não podia engravidar. E hoje está aqui a Maria Eduarda, com 2 anos. Pode dizer obrigado, Jesus? Fala para o seu irmão, você é chamado para louvar e adorar ao Senhor, meu irmão. Em todos os momentos, em todas as situações. Quando você louva a Deus, numa situação difícil, de luta, de problema, de dificuldade, sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vem sobre você naquele momento e ele muda a situação contrária e ele dá vitória a você. Amém? Quando você está triste, parece que é difícil cantar na hora que a gente está triste, né? Mas quando você está triste, começa a cantar, começa a louvar a Deus, sabe o que vai acontecer? A tristeza vai embora, porque a presença de Deus vem e começa a agir. Quando você está num momento de enfermidade, num quarto de enfermidade, quando você começa a louvar a Deus, o Espírito de saúde, o Espírito Santo, o Espírito poderoso, ele vem naquele lugar e ele move e a doença é derrotada. E a incredulidade é derrotada, e o poder do inimigo é derrotado, e o poder do Espírito Santo aflora naquele lugar, e Deus traz vitória, aleluia! E agora eu quero falar um pouquinho sobre Davi. 1 Crônicas, vá comigo, capítulo 15. 1 Crônicas 15. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Davi era um adorador. Davi foi um adorador. Ele adorou a Deus. Ele adorava a Deus de todo o seu coração. A visão que Davi teve da adoração como adorador, ela nasceu no coração de Deus. 1 Crônicas 15, quem achou? Esse primeiro momento aqui, fala quando Davi, ele faz casas para si mesmo na cidade de Davi, e ele preparou um lugar para a arca de Deus e lhe armou uma tenda. A arca de Deus nós sabemos que ela simboliza o quê? Simbolizava no Velho Testamento a presença de Deus no meio do seu povo. E nós lemos no Salmo que Deus está entronizado aonde? No meio dos louvores. Então, Davi, ele recebeu uma revelação do Espírito Santo, que ele precisava preparar um ambiente de louvor para trazer a arca de Deus. E aqui no capítulo 15, então, ele prepara, versículo 2, ele diz, ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e para o
servirem para sempre. Então ele teve uma revelação de Deus. Nessa primeira parte, Deus revelou para Davi uma ordem completamente nova sobre louvor, sobre adoração em espírito e em verdade, né? Utilizando músicos, música e instrumentos. E a Bíblia diz, aqui em 1 Crônicas 23, um pouquinho mais à frente aqui, eu não vou ler esse versículo, mas ela diz que Davi instituiu 4.000 músicos que louvavam a Deus, cada um no seu turno, tinha turnos, mas eles louvavam a Deus 24 horas por dia, no lugar que Davi estabeleceu, onde estava o tabernáculo de Davi, que continha a arca da aliança do Senhor. Veja aqui no capítulo 13, desse mesmo livro de 1 Crônicas, veja aqui comigo, o versículo de número 14, que diz que a arca de Deus ficou na casa de um homem chamado Obed-edom por 3 meses. E naquele período de 3 meses, Deus abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Esse tempo de 3 meses que a arca de Deus ficou na casa de Obed-edom, foi o tempo que Davi estava buscando em oração revelação de Deus sobre como que ele deveria proceder para com a arca de Deus, que ele tanto queria que tivesse na cidade de Jerusalém. E ele ouviu a voz de Deus. E agora eu quero te mostrar a segunda parte, o que Davi faz aqui no capítulo 15. O versículo que eu te falei, que tem os 4.000 instrumentistas, é 1 Crônicas 23, 5. Mas aqui, 1 Crônicas 15, 16, disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem a seus irmãos os cantores, para que, com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria. Aí eles designaram aqui os músicos, os filhos de Emã, tarará, ele vai citando aqui os nomes de todos. E aqui no versículo 28, assim todo Israel fez subir com júbilo a arca da aliança do Senhor ao som de clarins, de trombetas, de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. Eles levaram a arca da aliança para Jerusalém com muita música, com muita festa, com muito louvor e adoração e reverência e temor de Deus. Versículo 7, agora do capítulo 16, veja aí comigo. Naquele dia, foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e aos seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Rendei graças ao Senhor, invocai seu nome. Fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Você pode dar um glória a Deus? Então, Davi descobriu a vontade de Deus. Deus quer louvor, Deus quer adoração. Desde quando ele criou toda a terra. Deus criou a terra com muita música, com muito louvor, com muita adoração. Então Davi ele restaura a ordem da adoração, que ele recebeu por revelação de Deus, revelação do Espírito Santo. E Davi, interessante, ele teve a revelação de João 4, 23 e 24. Que Jesus fala para aquela mulher no poço de Jacó. Deus procura adoradores que o adorem de que maneira, igreja? Em espírito e em verdade. Davi entendeu isso. Por isso Davi estabeleceu o trono dele, o governo dele sobre a cidade de Jerusalém, com a presença da arca e com muito louvor e com muita adoração. Você imagina, 4.000 músicos, 24 horas de música, todos os dias para Deus. Você imagina como que isso mexe com o coração de Deus. Você quer mexer com o coração de Deus, querido? Seja alguém que louva e adore a Deus. Seja alguém que louva e adore a Deus. Você vai mexer com o coração de Deus. Quando você entra no teu quarto para louvar a Deus, quando você entra no teu quarto para adorar a Deus, aleluia, glória a Jesus, o Espírito Santo vem ali. E o Espírito Santo move no seu coração, move na sua vida. E Ele faz milagres na sua vida. E Ele traz revelações. E Ele inspira você para coisas maravilhosas. Amém ou não? Davi entendeu isso. Davi recebeu de Deus uma nova dimensão para a música. Para conduzir o povo de Deus em adoração
em espírito e em verdade. Adoração em espírito não passa necessariamente pela nossa alma, pelo nosso sentimento, mas pode passar também, desde que comece no espírito. O importante é que a adoração, ela precisa ser, primeiro de tudo, em espírito. E, em segundo lugar, ela precisa ser em verdade. Ela precisa estar pautada nos princípios, nas regras, nos valores da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é o quê? A verdade. Amém? A palavra de Deus é a verdade absoluta de Deus. Então, por isso que a adoração, ela precisa nascer no espírito. Às vezes, no louvor, nós vamos nos encher de uma alegria. Aí o que é isso? Alma, sentimento. Na adoração nós vamos nos prostrar, nós vamos chorar, lágrimas correrão pelos nossos olhos. A emoção vai ser aflorada. Mas não quer dizer que tem que ser sempre assim. Não quer dizer que tem que ser sempre assim. Pode ser assim, mas nem sempre precisa ser assim. A música de guerra, por exemplo. Moisés foi música de guerra. Ele triunfou gloriosamente. O cântico de Moisés foi um cântico de triunfo. Foi um cântico de fé. Foi um cântico profético. E não tinha, talvez, naquele momento ali, muita emoção. Mas tinha o quê? Fé. Tinha ousadia. Tinha segurança. Por quê? Porque ele acabara de ver o grande milagre que Deus havia feito. Passou todo aquele povo no meio do mar, caminhando pelo meio do mar. Você imagina uma coisa dessa, meu irmão? Isso é algo que a gente não consegue imaginar, porque para nós é contrário à natureza. Mas se você estuda a Bíblia, você vai ver que Deus, em muitos momentos da história da humanidade, Ele faz coisas sobrenaturais, totalmente contrárias à natureza. Por quê? Por que Deus faz isso? Porque Ele é Deus. Amém ou não? Ele pode fazer. Não tem nada que Deus não pode fazer. Ele faz todas as coisas. Posso ouvir um glória a Deus seu? E a adoração a Deus sempre vai trazer uma manifestação profética de Deus. E eu quero agora ler o último versículo com você para a gente finalizar. Abra comigo em 1 Reis, capítulo de número 3. Eu quero te mostrar um momento muito importante aqui, que aconteceu com o profeta Eliseu. 1 Reis, capítulo de número 3. O rei de Israel e o rei de Judá se ajuntaram para fazer guerra contra Moabe. O rei de Israel era Acabe, e o rei de Judá era Josafá. Josafá era temente a Deus, Acabe não era. Mas ali naquele momento eles estavam intimidados, porque eles iam sair à guerra contra os seus inimigos. E Josafá perguntou, versículo 11, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel, aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse, não, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Eles estavam com medo de Moabe. Ele estava aqui até dizendo, será que nós vamos ser entregues na mão do rei inimigo? Verso 14, disse Eliseu, tão certo como vive o Senhor dos exércitos em cuja presença eu estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção nem te contemplaria. Olha, verso 15, o que ele faz? Ora, pois, trazei-me um tangedor, um instrumentista, um músico. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu, e este disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas, todas as cidades principais, todas as boas árvores cortareis, tapareis todas as fontes de água, danificareis com pedras os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares,
Eis que vinham as águas pelo caminho de Edom e a terra se encheu de água. Você pode dar um glória a Deus, querido? Você entendeu isso aqui? O profeta foi consultado. E ele, antes de trazer a palavra, ele pediu que um instrumentista tocasse para Deus. E no momento que aquele instrumentista tocava a sua música em louvor a Deus, o Espírito Santo veio e o poder de Deus veio sobre ele. E só aí ele liberou a palavra profética e ele pôde dizer: assim diz o Senhor. Quando nós louvamos e adoramos ao Senhor, a palavra profética, a palavra que traz direção, a palavra que quebra a força do inimigo, a palavra que traz intimidação, a palavra que gera incredulidade, a palavra que gera medo, ela é derrotada pela palavra viva e poderosa do nosso Deus. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus, querido? Se você quer ser um homem vitorioso, uma mulher vitoriosa, você precisa aprender o segredo da música para você louvar e para você adorar ao Deus vivo, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluia! Porque a adoração sempre vai trazer a presença e o mover de Deus. E o mover de Deus vai nos conduzir ao amor, à devoção e à adoração em espírito e também em verdade. Você pode dar um glória a Deus? Mais forte? Aleluia! Amém, graças a Deus. Nosso desejo é que essa palavra tenha sido bênção na sua vida. Nós desejamos que você realmente trilhe o caminho da vitória, o caminho das conquistas, dos milagres de Deus, de vivenciar os milagres de Deus, né? Nesse mês nós estamos falando exatamente sobre isso, pisar na terra dos milagres, né? Deus tem uma terra, Deus tem uma herança. Terra está ligado com propriedade. Quando a gente fala de terra, a gente fala de propriedade, de posse. E a herança de Deus para nós é uma herança de bênçãos, de prosperidade, de alegria, de vitória. E o louvor, né, a música, para Deus, ela é um instrumento de vitória, porque ela muda todo o ambiente contrário, todo o ambiente de peso, de angústia, para um ambiente de alegria, de paz e de tranquilidade. Então, nesse momento agora, eu quero convidar você para um momento de oração. Nós vamos orar. E eu quero que você coloque a sua vida diante de Deus. Se você é uma pessoa que tem facilidade de praquejar, de se queixar, de murmurar, proponha hoje que você vai mudar. Peça para Deus te ajudar, para que a partir de hoje você possa, ao invés de se queixar, você possa louvar a Deus. Vamos para o nosso momento de oração? Meu Deus e Pai, nós chegamos à Tua presença com alegria, com gratidão, com fé. E nós queremos aprender, Senhor, a louvar o Teu nome. Queremos aprender a cada dia, Senhor, chegarmos com gratidão e alegria diante da Tua presença. E diante das situações, Senhor, diante dos problemas, diante daquilo que é inevitável, que é maior do que nós queremos, Senhor, louvar o Teu nome e vencer e passar por essas situações. Nesse momento, Senhor, talvez pessoas que estão aqui ligadas comigo têm passado lutas, mãe tem estado preocupada com seu filho, pai, oh Deus, homem desempregado, enfim, eu não sei quais são os problemas. Estamos vivendo um tempo também, Senhor, de dificuldades na nação. Meu Deus, é um tempo de reclame da população brasileira com justiça, porque estão nas ruas buscando solução para tantos problemas que existem no nosso país. Meu Deus, nós oramos que, meu Deus, o Senhor esteja abençoando cada vida, cada pessoa. O Senhor esteja despertando em cada um, oh Deus, essa disposição, essa fé, meu Deus, de ser alguém que louva ao Senhor, que usa a música como instrumento de bênção na sua vida e na sua casa. É isso que nós te pedimos. Atende a necessidade, o clamor, aquele que está pedindo, Senhor, mudança na sua vida, aquele que está pedindo por um milagre na área da saúde, por uma bênção financeira, pela vida de um filho, de um ente querido, pelo seu casamento, enfim, meu Deus, Tu sabes. Atende o pedido, o clamor de cada pessoa nesse instante. Sara o Brasil, muda as
sorte do nosso Brasil, abençoa a nossa presidenta, abençoa os ministros, os governadores. Meu Deus, que o Brasil seja uma nação mais justa para os seus filhos, que o Brasil seja uma nação sarada por Deus. Abençoa essa nação de norte a sul, de leste a oeste. Meu Deus, livra o Brasil do mal. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. É muito bom a gente orar. Eu louvo a Deus pela sua vida. Quero deixar o meu convite para você estar conosco aqui nos nossos cultos. Domingo pela manhã o culto da família às 10 horas. Domingo 19 horas o culto de louvor profético. Terça-feira culto de quebra de maldições. Este mês com a campanha Pisando na Terra dos Milagres. Quinta-feira nosso culto da conexão, 19h30. E no sábado o culto do Arena. Você jovem, rapaz, moça, você é o nosso convidado. Que o Senhor abençoe a todos e, se Deus quiser, estaremos juntos no nosso próximo programa ou aqui, na igreja. Você de Uberlândia é o nosso convidado. Estaremos aqui te recebendo com muita alegria. Fiquem com Deus. Até mais. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Neste mês de julho, campanha Pisando na Terra dos Milagres. Toda terça, às 7h30 da noite, numa igreja Sara Nossa Terra, perto de você. Sara Nossa Terra, o lugar do seu milagre. CD Edificarei, com lindas canções de louvor e adoração. Já à venda. Compre o seu.